e o Cidade Alerta te traz agora uma entrevista exclusiva com a Sandra Mara. A mulher que se envolveu aí com o morador, aquele morador de rua. Em uma conversa franca, ela revelou como soube da repercussão do caso, sobre o tratamento de saúde, de como a vida dela foi devastada após aquele episódio. A produção é de Natália Kiel e de Josiane Ricardo, com edição aí de Bernardo Vento e Ademir Valentim. Veja na tela. Olá, gente. Hoje eu vou bater um papo com a Sandra Mara, daquele episódio que aconteceu em Planaltina com o morador de rua. E com ela, a Sandra, hoje veio bater um papo com a gente aqui na emissora. E eu queria saber como foi esses dias para a Sandra. Sandra, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo para a gente. Você passou muito tempo internada. Você passou mais de mês internada. Eu queria saber de você, quanto que você ficou sabendo de toda a repercussão desse caso? Você ainda estava internada ou você já tinha recebido alta? Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com você, Fred. Obrigado. Que a Record tenha aberto esse espaço para mim, poder falar a minha versão dos fatos. E eu fiquei sabendo quando eu saí. Enquanto eu estava internada, eu não tive acesso. Eu estava totalmente reclusa. Então, assim, quando eu soube, foi um choque para mim. Foi um choque. Porque eu não esperava que minha vida tivesse sido tão exposta. E ainda mais tão negativamente. E que me taxaram com coisas que não condiz com a pessoa que eu sou. Você sente hoje sua vida devastada? Completamente devastada. Eu fui obrigada até a desfazer da minha loja por ataques que eu tive. Através da internet, através do meu Zap, que era o Zap da empresa. Então, até para me restabelecer financeiramente, eu fui obrigada a me desfazer do que eu mais amo, que é a minha loja. Trabalhar, né? Trabalhar. Lá dentro de onde você estava sendo tratada, quantas pessoas chegavam para te visitar ali? Falava o que para você? Você pensava em estar internada por quê? Na verdade, eu não tive visitas, né? O único meio de comunicação era com meu marido, só ele poderia ter acesso a mim, mas videochamada. E os funcionários me trataram com todo carinho e respeito do mundo. E eu tinha mais contato com os outros internos, os que estavam internados comigo. Então eu não tive acesso à informação. Eu tive acesso ao que eu, por si só, dei conta do que tinha acontecido comigo, quando eu recobrei a consciência, que eu fui saber. Você conseguiu ter flashes do que poderia ter acontecido, é isso? Sim, só que eu não me lembro completamente o que aconteceu naquele carro. Eu lembro de flashes. E só depois que eu soube que não era o meu marido. Você começou a ligar lá dentro, então, da sua internação, uma coisa a outra? Pô, de repente eu tô aqui por conta daquele episódio? Eu sabia que era por conta disso, que era por conta do episódio. Só que eu não tinha dimensão de tão grave tinha sido. Mas através da medicação que eu estava tomando, até para não pegar uma doença sexualmente transmissível, eu vi de quão grave era o que tinha acontecido comigo. Como é que está a sua saúde hoje? Como é que você se vê hoje? Eu me sinto triste, na verdade, por saber que eu vou ter que tomar uma medicação pro resto da vida. Eu achava que eu era uma pessoa completamente saudável. Então, eu me pegar hoje e falar, não, Sandra, hoje você é uma pessoa doente, com transtorno, e que se você não tomar a sua medicação, você está sujeito a ter outro surto. Pode ser não tão grave como o que aconteceu, mas eu posso surtar novamente. Você tem medo de um outro surto? Com certeza. Você foi diagnosticada com o que lá? Transtorno afetivo bipolar. Eles souberam explicar para você o que seria isso? O que me explicaram é que pode vir de uma euforia muito grande ou uma depressão muito profunda, que no meu caso foi uma euforia muito grande e nisso me levou a ter manias. Você tem uma mania que vai crescendo e no meu caso chegou ao surto psicótico.
você então recebeu dos seus médicos que para isso não acontecer, para surto não acontecer, medicação vai ser pro resto da vida? Sim. Você hoje faz tratamento psicológico? Também faço. Você faz terapia, então? Eu tenho que fazer, porque o que aconteceu comigo abriu uma ferida na minha alma. É uma ferida que só através de uma ajuda médica, psicológica, que eu vou curar. Eu trago, gente, agora a segunda parte da entrevista que fiz hoje com a Sandra Mara. A mulher que se relacionou aí com o morador de rua naquele caso lá de Planaltina. Sandra faz revelações aí sobre o que lembra daquela noite. Afirma que o marido salvou a vida dela. E ela vai falar pra gente como é que tá o casamento dos dois agora. A produção é de Natália Kiel e Josiane Ricardo, com edição de Bernardo Vento e Ademir Valentim. Vocês vão ver na tela. Você falou para mim ainda há pouco que lembra de alguns flashes, de algumas coisas que teria acontecido naquele local, que teria acontecido naquele carro. Você lembra da hora que o seu marido encontrou vocês? Você lembra da hora que seu marido chegou até aquele carro? Você acha que ali ele salvou sua vida? Eu lembro. E foi ali que eu entrei em choque. Eu entrei em choque porque, para mim, quem estava comigo ali era meu marido. E como meu marido estava ali comigo e meu marido chegou, então, assim, eu entrei num estado de choque. E, assim, eu acredito, sim, que ele salvou a minha vida, porque eu não sei o que poderia ter acontecido depois que eu saísse daquele carro, ou se eu poderia ter saído daquele carro. Então, o que ele fez comigo foi me salvar de mim mesma. Aquele episódio ali, enquanto você estava internada, teve um áudio seu, que dizia que ora você via o seu marido e ora você via Jesus Cristo, se eu não me engano. Você lembra disso? Lembro. Porque quando eu coloquei aquele cidadão dentro do meu carro, eu acreditava naquele momento que ele era meu marido. E quando a gente teve conversas, eu acreditava que estava tendo conversa com Deus. Então, assim, aí quando o meu marido chegou realmente naquele episódio, que eu vi que aquele ali, eu acreditei que ele era só Deus naquele momento. Só que eu não enxergava ele em momento algum como um morador de rua. Não sabia quem era aquela pessoa. Eu só via que depois ele era Deus. Por isso que eu me ajoelho no chão, intercedendo por ele, gritando com meu marido para não matar Deus. Eu acreditava que era Deus que estava apanhando ali, que possuía o corpo daquele cidadão e que ele estava fazendo mal para Deus. Eu conversei com muita gente, até porque eu entrevistei o Eduardo bem no começo de quando isso tudo aconteceu. Eu agradeci muito a ele, a família de vocês, por ele ter dado explicações aqui pra gente também no começo de quando isso tudo aconteceu. Parabenizei a família de vocês ontem no ar, inclusive. E depois que eu entrevistei o Eduardo, eu era indagado pra caramba no meio da rua. Eu imagino o Eduardo, tanto que ele não era indagado no meio da rua, porque falou: Fred, mas isso aí seria um motivo do cara largar, seria um motivo do cara deixar essa mulher pra lá, seria um motivo desse cara deixar a família. Você alguma vez pensou no Eduardo te deixar? Pensei. Eu pensei que ele não suportaria. Porque eu sei que para um homem é muito difícil aceitar o que ele aceitou. Só que, ao mesmo tempo, eu acreditei no nosso relacionamento. Eu acreditei e acredito até hoje que ele sabe que eu jamais faria isso com ele. Jamais faria isso comigo mesmo. Então, assim, ele conhece a mulher que eu sou. Ele sabe que, em sã consciência, eu jamais teria me submetido a isso. Hoje o casamento de vocês, então, anda... Não sei que palavra que eu posso usar, mas o casamento de vocês... Tranquilo, não sei se é a palavra, mas vocês estão conseguindo conduzir o casamento de vocês numa boa? A gente está precisando de ajuda. A gente está tendo um acolhimento muito humano, muito humanizado, em questão de psicológico, porque é um recomeço. Não é fácil, porque
criou tanto um trauma nele como em mim. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Então, assim, ele está tendo que arrumar forças de onde não tem para cuidar de mim, porque eu estou fragilizada. Você estava em tratamento, você não conversava com ninguém, conversava por videochamada com o Eduardo. Depois saiu da clínica, começou a ver os seus familiares. Você acha que o Eduardo hoje, o seu marido, é uma peça-chave na sua recuperação? Ele é fundamental. Ele é o que me protege da sociedade, porque, igual eu falei, eu ainda recebo ataques, e muito pesados. Então, ele que me protege nesse meio que a gente vive. Para muitas pessoas, acreditam que é um mundo novo, para a gente não é. Ele já vem de um meio por ser personal e eu por ter uma loja, que tinha uma loja. Então, já era um meio que eu vivia, só que não com essa repercussão toda. Então, assim, ele me protege de todas as formas possíveis. Você tem uma filha, se eu não me engano, de 6 ou 7 anos, não é isso? 6 anos. De 6 anos de idade. A sua filha tem noção do que aconteceu? Vocês chegaram a conversar sobre o caso com ela? Ela não tem noção. A gente criou uma história para protegê-la, que eu fiquei doente. Só que eu acho que ela não tem ainda a maturidade para saber o que aconteceu comigo e tão grave foi. O que eu quero fazer hoje é porque eu sei que futuramente ela vai ver. Então, assim, se eu me manifestei, se eu estou aparecendo, se eu estou dando a cara a tapa, é porque um dia ela vai ver tudo isso e eu quero que ela tenha orgulho da mãe dela e não desprezo. Traz agora a última parte da entrevista que eu fiz aí hoje com a Sandra Mara, a mulher que se relacionou com o morador de rua lá em Planaltina. Sandra comentou sobre a decisão aí de falar sobre o caso nas redes sociais, do apoio de amigos e familiares e os inúmeros ataques que recebeu nas redes sociais. Vambora? Na tela. Como é que foi tomar aquela decisão de escrever e de filmar, de postar aquilo ali? Na verdade, eu estava engasgada. Aquilo ali foi um desabafo, porque eu estava engasgada pelo que fizeram comigo, a imagem que pintaram sobre a Sandra Mara. Então, assim, eu sou uma mulher muito forte. Claro que nesse momento eu estou precisando de ajuda, só que eu não posso me calar, porque a partir do momento que eu me calo, eu aceito tudo aquilo que falaram e me taxaram. Então, daí que vem a minha força, porque eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma família para reestruturar. Então, como eu vou me calar? Eu não posso, eu não aceito. E eu sei que do mesmo jeito que isso aconteceu comigo, acontece com milhares de pessoas. Então, é por mim e por milhares de pessoas que eu tô aqui dando a cara a tapa. A gente falou muito do Eduardo, falou de você, a gente falou da sua filha, a gente falou da sua família ali mais próximo. Como é que está a sua família no macro e como é que está o seu ciclo de amizade? O que falaram os seus amigos, o que disseram suas amigas? Você acha que ponderaram, não ponderaram, foram legais com você, não foram legais com você? Eles foram tudo para mim, tudo. Cada um ajudou de alguma forma. E o sentimento que eu tenho hoje, que eles têm por mim, é de proteção. Cada um me defendeu de alguma forma e me protege. E se preocupam comigo, né? Então, assim, e eu senti que a gente se uniu mais. Infelizmente, graças a um episódio triste, a família se uniu mais, os amigos se uniram mais. Então, assim, o que eu sinto hoje é que a proteção aumentou. Outra coisa que você fala naquele post são de mulheres, que eu também vi muitos comentários, eu não teci comentário em nenhuma rede social, em lugar nenhum que eu lia, em lugar nenhum eu escrevia, mas tudo eu lia. E o que você escreveu ontem, falando que mulheres estavam te atacando, eu vi isso também. Como é que você vê essa parte? O que você sentiu quando viram, inclusive, mulheres te acusando? A decepção está sendo muito grande, porque numa sociedade que a gente vive hoje, que tem acesso a tanta informação, como que uma mulher consegue atacar outra mulher dessa maneira? Com tanta informação, como que duvidam, entendeu? Como que tem coragem
de usar as redes sociais para atacar outra mulher, sendo que a gente deveria sim se unir umas pelas outras, um instinto de proteção, mas não. Então, assim, para mim, de todos os ataques que eu recebo, receber isso de uma mulher, para mim me dói profundamente. Isso sim me dói. Quando é de um homem, para mim é triste, mas de outra mulher, para mim é decepcionante. É onde você pensou ter um porto seguro quando você saiu? Você pensou que as mulheres estariam te defendendo? Sim. Graças a Deus, assim, muitas me abraçaram, muitas estão me apoiando. Eu estou recebendo várias mensagens de apoio, de carinho, só que muito ataque também. Então, assim, é muito triste para mim. Eu vi todos os documentos e laudos que comprovam o que você me falou, dos seus transtornos e tudo mais. Antes de sair esses laudos, você era muito atacada, o Eduardo era muito atacado nas redes sociais. O que eu vi depois de sair esses laudos foram que diminuíram as pessoas que atacavam vocês, porque até então achava que você estava mentindo, até então achava que você estava traindo e tudo mais. Você sentiu isso? Eu não sei se você teve a noção do antes do laudo sair e depois do laudo sair. Quando você mostrou que você estava falando a verdade, você acha que diminuiu? O problema, na verdade, é que no início criaram muito fake news, muito. Então, assim, apareceram várias Sandras, né? Pegaram fotos minhas e criaram perfis falsos, como se eu estivesse me manifestando. Então, assim, foi muita mentira no início. E eu acredito, sim, que depois que foi provado que eu fui internada, que eu tenho uma doença, aí foi diminuindo, aí que começou a virar para o nosso lado e que a verdade começou a aparecer. Eu acredito que foi daí. Falar em doença, como é que está seu tratamento? Seu tratamento agora vai ser com medicamentos em casa ou você tem que voltar no médico periodicamente? Como é que está? Sim, tenho que voltar no médico frequentemente. Semana que vem mesmo eu tenho que voltar. E medicamento para o resto da vida. Eles só vão ajustar a dose, porque agora de início está sendo muito forte a dose. Então eu estou tendo vários efeitos colaterais. Só que com o tempo vai diminuindo e o tratamento é para o resto da vida. Você consegue dormir hoje? Com a ajuda do medicamento, sim. Só que, infelizmente, pelo fato de eu ter visto vários vídeos, vários memes, eu já passei noites de insônia, sofrendo muito. Hoje, como é que está a Sandra hoje? O que a Sandra pensa daqui para frente? Hoje a Sandra está tentando se restabelecer financeiramente, profissionalmente, como mãe, como esposa. Estou me reencontrando, me reinventando, como muitas pessoas fazem no dia a dia. Só que com o diferencial que hoje eu sei que eu sou uma pessoa doente. Só que isso não me impede de ter uma vida completamente normal, desde que medicada. Então, assim, eu ainda sou muito atacada porque estou levando uma vida normal. E é por isso que eu vou deixar as minhas redes sociais abertas para que venham profissionais falarem a respeito tanto da minha doença como de outras doenças que afetam milhões de pessoas, para que parem de julgar sem conhecer, né? Sim. Sandra, obrigado. Que Deus a tenha. Que você seja forte, continue forte do jeito que você está. Que eu digo pela sua família, por você, pelo Eduardo, pela sua filha. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o espaço que a Record está me concedendo, você, que eu sou sua fã. Obrigado, querido. De verdade. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao espaço e tá deixando eu dar a minha versão dos fatos.